Amém. Irmãos, eu quero que você abra a Bíblia comigo hoje em 2 Reis, capítulo 4. Meu Deus, onde é que está isso? Está aí, meu irmão. 2 Reis, capítulo 4. Pois é, irmão, sim. Hoje é um dos raros momentos onde nós vamos usar um texto do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 4, do 8 em diante. Antes, vai procurando aí, show? 347. Bem, assim, antes é bom a gente fazer só uma introdução breve, né, para aqueles um pouco mais desavisados, né? Na época do reinado de Israel, né, na verdade, Israel teve 3 grandes e principais reis, né, chamados Saul, o primeiro, depois Davi e então Salomão. A partir de então, o reino de Israel foi dividido através de uma rebelião das tribos do norte ao filho de Salomão, e assim se dividiu entre reino do norte, Israel, e reinado do sul, Judá. Nessa época, Deus levantava alguns profetas para falarem com o povo e principalmente para falar com esses líderes, esses reis, que na maioria das vezes eram corrompidos pelas outras religiões que se deixavam influenciar. Acontece que esses profetas, na sua trajetória, meu irmão, eles eram muito perseguidos, até porque eles confrontavam grandes líderes. E Deus usava algumas pessoas, algumas famílias, para dar para eles o acolhimento, assim como deu em todo o tempo para os discípulos. Quando eram perseguidos, existiam pessoas que os acolhiam, os davam até mesmo alimentos e sustento. E com os profetas não era diferente. E nós vamos falar hoje de um dos profetas que talvez seja o mais conhecido, que se chama Eliseu. Teve Elias e Eliseu nessa época, diretamente, que nós estamos lendo aqui em 2 Reis. E nós vamos falar sobre Eliseu e sobre uma dessas passagens onde ele esteve na casa de uma família. E isso está em 2 Reis 4, do versículo 8 em diante. Diz assim, posso ler? Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, ele poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores, que faziam a colheita. De repente ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça!
Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela carregou-o para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Não é sábado, nem dia da festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até ela e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse. Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus, e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Elias chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos, e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão e depois pegou o filho e saiu. Amém? Você conhecia essa história? Quem é mais antigo aí de igreja conhecia? Essa história, meu irmão, é a história de uma mãe. Hoje é dia das mães. Quando Deus criou o homem, Ele viu que não era bom que o homem ficasse só. E às vezes nós olhamos para isso e pensamos que o homem era carente e queria ter uma namorada. Olha para a pessoa que está do teu lado. Não é bom que o homem fique só. Quando Deus resolveu dar ao homem uma mulher, Ele resolveu dar ao homem uma família. Não é bom que o homem fique só. Ele não precisa só de uma companheira, mas ele precisa povoar a terra. Esse homem, Adão, humano, homem, humanidade, ele precisa de uma companheira. Ele precisa de uma Eva. Ele precisa de alguém que gere a vida. Ele precisa de uma mãe para a humanidade. Quando Deus criou a mulher, ela tinha um objetivo, não simplesmente ser uma companheira para andar junto com Adão. Mas Adão, que tem um nome que deriva da palavra que significa terra, ou seja, do pó da terra ele veio, Adão. Esse próprio Adão colocou o nome na sua mulher, Eva, porque Eva significa vida. Eva significa vida.
terra com vida é igual à humanidade. Por isso Deus fez homem e mulher, para que a humanidade fosse povoada. Porque Deus queria que o homem experimentasse do que é ser filho. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diz para ele, para ela. Toda a humanidade teve uma mãe. Todo mundo teve uma mãe. Tem gente que tem mais de uma e é um privilegiado. Mas a mãe, biologicamente, você teve uma. E quando Deus escolheu que fosse assim, Ele escolheu que todos nós tivéssemos o prazer de desfrutar, de ser presenteado com a vida por alguém. Eu não sei qual é a relação que você tem com a sua mãe, mas eu quero dizer, você que é homem, você teve uma mãe. Você que é mulher, você é mãe, ou pode ser uma mãe. Você que é homem, vai casar com uma mulher que vai ser a mãe dos teus filhos. E o próprio Deus, através dos seus profetas, dos homens sábios, o próprio Cristo falou que a referência que nós temos de maior amor é o amor de mãe. Porque ainda que uma mãe não se compadeça do seu filho, ou seja, ainda que algo tão absurdo quanto a isso, até porque hoje em dia, com o decorrer do tempo, com a influência desse mundo e dos principados que governam essa nossa palhaçada de terra e de, sei lá, cara, desse mundanismo que a gente vive, as pessoas chegam a ter a praticar a ideia de que seguinte, que nós não temos mais que ter filhos, entendeu? Tem gente muito inteligente que bate na tecla dizendo que não, ter filho é uma bobagem. Sabe por quê, meu irmão? Porque não querem admitir para si a responsabilidade de amar alguém. E posso te dizer uma coisa? A palavra diz que não há amor maior que esse, que dá a sua filha, a sua vida em favor de alguém. Quando Deus criou o homem, Ele soprou vida aonde? Nas narinas de quem? Ô irmão? Adão. Certo? Aí Ele pegou e tirou a costela da Eva, certo? E ele soprou alguma coisa na costela? Soprou alguma coisa na costela? Hein, irmão? Não. Sabe por quê? Porque a vida da Eva veio de Adão. Sabe, mas como é que ela chegou em nós aqui? Através de quem? Da Eva. A vida que chegou em nós, ela chegou da nossa mãe. Você estava lá dentro um dia. E quer ver coisa mais louca do que dividir a própria vida? Teve um momento da tua vidinha que ela não era tua, ela era da tua mãe. E ela era da tua mãe porque você não comia, você não bebia, você não se cuidava. Mas um dia ela decidiu que ia cuidar de você. Ela não ia abrir mão disso que estava ali dentro, porque Deus escolheu que você estivesse lá. E ela dividiu tudo aquilo que ela era com você. E aqui, quem é que é mãe? Levanta a mão aí. Levanta com orgulho aí. Eu não sou, né? Não tem quem possa dizer que não há amor sacrificial em uma gestação. Hein? Quer cruz maior do que aquela barrigona? Hein? Você até que era bacana, né? Depois ficou esse negócio aí. Não é verdade? Só que não tem uma mãe com a barriga murcha aí pendurada hoje que não agradeça a Deus pelo filho que fez isso com ela. É verdade ou não é? Claro, podia ter ficado melhor. Mas compensa ou não compensa? Hein? E aí, quando tu estava lá, maridão ali, orgulhoso, não fez nada, né? Só aquela coisinha ali, né? Mas, bom, 9 meses, orgulhoso, a cara do pai, às vezes é ainda, aquele desaforo, né?
Aí nasceu. Tá lá, no hospital. Eu e a Jéssica adoramos ir no hospital, né, mano? A gente gosta de ir no hospital, tem que ir lá no hospital antes, tem que ser no hospital. Depois fica um tempão sem ir, mas a gente vai no hospital. Aí tu chega lá, aquela irmãzinha que estava sempre ajeitada, né? Cabelinho, né? Lisinho, chapadinho, aquela maquiagem que dá uma disfarçada. Tu chega lá, ela tá daquele jeito. Cabelo desse tamanho, aquela coisa tudo pendurada para tudo quanto é lado, já ficou aquele balão murcho ali na frente. E aquela situação que já nasceu a criança, mas a barriga tá do tamanho que era. Né? Inchada, no enxume danado. Os olheirão lá no fundo, apavorada. Às vezes até não tinha dado tempo nem de escovar o dente, por causa que a correria ali, não come nada, não pode comer direito, né? A coisa não é fácil. E chega aquele monte de gente, e ela chega a ficar com vergonha, mas depois que ela se dá por conta que ninguém vai olhar para ela. Porque vai chegar todo mundo, e ela tá ali, ai que vergonha, se puxa, se larga assim, né? Ai, olha ali. Ai, que bonitinho. A cara de joelho, não. Cara do joelho do pai, não. Tá ali, que bonitinho, né? Olha só. E a mãe lá. Braba, porque ninguém olhou para ela. Às vezes tem umas que ficam meio mal, né? Mas não. Tudo aquilo valeu a pena, ainda mais quando ganha normal. Experimenta o castigo do pecado ali, né? Mas eu quero te dizer que a gente tem o prazer de desfrutar disso todos os dias. Aqueles que têm esse relacionamento com alguém assim, quem tem a sua mãe ainda com você, quem tem uma esposa que é a mãe dos teus filhos, você sabe do que eu estou falando. Aí, Eliseu, um homem de Deus, ele não precisava de tudo aquilo que essa mulher fez. Mas ela fez o quê? Ela fez uma casa, um quarto, em cima da casa dela, especial para um homem de Deus, que o que ele fazia era falar a respeito daquilo que Deus tinha para falar com o povo. Olha para a pessoa que está do teu lado, diz para ele assim, meu irmão, hoje em dia, a gente não precisa disso. Mas naquela época, não, pode parar de falar, tá bom. Mas naquela época, Deus só falava assim, meu irmão. Naquela época Deus só falava assim. E aí o que aconteceu? Ela fez aquilo lá tudo, e poxa, aí Eliseu pensando, não, o que eu posso fazer para agradá-lo? Aí eu não sei como é que se fala esse nome desse homem. Umas pessoas eu vi falando Geazi, outras pessoas eu vi falando Geazi, né? Então eu falei metade, metade. Mas então esse Geazi, eu não sei por que Eliseu não se comunicava direito, eu não entendi essa parte, né? Mas ele sempre mandava recado por esse homem. Vai lá e descobre o que a gente pode fazer por ela. Porque nós precisamos fazer alguma coisa para pagar essa generosidade. Porque isso é incomum. Isso é incomum. Principalmente sendo incomum por causa da resposta que ela deu. Porque é muito natural tu querer ajudar alguém que é um enviado de Deus porque tu quer alguma coisa. Sim ou não? A gente aqui está na caminhada já faz tempo. Às vezes tem umas pessoas que se aproximam achando que vão ficar ricas porque vem na igreja. Não sei você. Tem gente que começa a vir na igreja para resolver algumas coisinhas que tem na sua vida. E por que não? Tem gente que vem na igreja porque não consegue engravidar. Tem gente que vem na igreja porque a esposa não engravida. Tem gente que vem na igreja porque não consegue arrumar um emprego. Tem gente que faz coisas para as pessoas de Deus ou se sujeita a viver dentro de uma realidade cristã porque quer alguma coisa em troca. E naquela realidade daquela época, isso era mais comum ainda. Porque o que se tinha de relação com Deus era essa relação mais ou menos de troca. Existiam muitos deuses e naquela época então os profetas vinham justamente para falar a respeito disso. Sobre aqueles reis que se vinculavam a outros deuses. E o que aconteceu? Geazi chegou na mulher e perguntou, o que a gente pode fazer por ti? Poxa, ele era profeta, cara. O que a gente pode fazer por ti? Ela disse, eu não preciso de nada. Tudo que eu tenho, esse meu povo aqui me dá. Ela era uma mulher casada com um homem ancião já. E ela não tinha filhos. E toda mulher que não tinha filhos,
Ela era considerada alguém que não era abençoada por Deus. Mas ela não pediu um filho. Eu não sei se ela pensava que já era impossível para ela. Mas o Geazi se ligou nessa situação. Ele pensou, disse, poxa, o que eu vou fazer por ela? Eu não sei. Eliseu, eu não sei, ela não pediu nada. Mas uma coisa eu vou te dizer. Ela não tem filhos e ela é casada com um velho. Manda chamar ela aqui. E Eliseu disse para essa mulher, que não aparece o nome dela, justamente as mesmas palavras que foram ditas para Sara, que também não podia ter filhos. E o que acontece? Disse para ela que daqui a 1 ano, tu terás um filho no colo. E de fato isso aconteceu, meu irmão. Só que, olha para o irmão que está do teu lado aí. Essa mulher, ela disse o seguinte: não minta para mim. Você é um homem de Deus. Ou seja, tu tá maluco? Não vai acontecer. Mas aconteceu. E aí, a criança estava faceira. Foi lá com o pai na colheita. Essa mulher era rica. Devia ser um monte de coisa para colher. A criança teve uma dor de cabeça e morreu. Mas ela não morreu lá com o pai na plantação. O pai, para variar, não sei se você conhece essa história, né? Mas a criança está doente, onde é que ela vai? Vai lá para tua mãe. Né? O que aconteceu? Está chorando. Já pegou um bebê no colo, meu irmão? Tão bonitinho, estava ali no carrinho. Vou pegar, vai pegar. Daí pegou no colo, ele começa. Para onde é que a gente dá ele? Para quem? Por quê? Porque a culpa é dela aquilo ali. Começou a gritar, ai que dor de cabeça terrível. Pega esse guri aqui e leva ele para a mãe dele. Entregou no colo da mãe. Até o meio-dia a criança morreu, cara. Eu não sei você, cara. Mas acredito que seja a pior circunstância da vida. Temos aqui algumas mães que já tiveram essa experiência. Mas perder um filho nos braços. Perder um filho nos braços. Deve ser a pior situação que alguém pode passar. E essa criança morreu. Sabe o que a mulher fez? Ela não mandou recado para ninguém. Ela disse o seguinte, saiu correndo e disse, não, agora eu vou subir no lombo da jumenta e vou atravessar 30 e poucos quilômetros. No lombo do jumento. Para chegar nessa cidade, nesse Monte Carmelo. E aí eu te pergunto, por que ela não mandou o pai? Porque quando ela falou para o pai disse, mas por que tu vai lá? Não está nem no feriado ainda. Mas ela foi. Ela chegou lá e disse, quando ela estava chegando, Eliseu já mandou o estagiário. Né? Ô Geazi, vai lá e pergunta o que ela quer para ver o que a gente pode fazer. Chegou e perguntou, o que tu precisa? Não precisa de nada, porque está tudo bem. O que eu quero é falar com Eliseu. Até porque ele me deu um filho que eu não pedi e agora me tirou. Que Deus é esse? O que está acontecendo? Ele disse, não. Vai lá, bota o cajado, meu Deus do céu. A história só piora, porque daí Eliseu foi lá e mandou botar um cajado em cima e não foi lá, não queria ir. Não queria ir lá. Ela disse, não, eu não saio daqui, olha, em nome de Deus e em teu próprio nome aí. Eu não saio daqui sem levar o senhor junto. Ele disse, então tá, né, vamos lá. Geazi já estava indo na frente, ele e a vara. Chegou lá, fez toda aquela situação, bota a vara em cima e nada. E Eliseu indo com a mulher. Está voltando Geazi, não aconteceu nada lá. Não levantou nem se mexeu. Não, vamos embora. Aí nisso Eliseu já foi indo pensando, o que eu vou fazer? O negócio não funcionou. Ele já foi pensando que alguma coisa tinha acontecido com o cara que veio antes dele. Como é que era o nome dele? Elias. Elias teve uma vez que orou por um filho de uma viúva. O bicho estava pegando, não sabia o que ia fazer, deitou em cima dele e começou a soprar. E funcionou. Então o que eu vou fazer? Mesma coisa. Foi lá, deitou em cima dele, soprou, não deu. Pega na mão, bota o olho, o nariz, todo mundo, faz aquela coisa toda. Começou a dar esquentou. Só que ele já não estava sabendo se estava quente porque ele estava em cima ou porque alguma coisa estava acontecendo.
Levantou, deu uma caminhada para um lado, uma caminhada para o outro, orou, pediu para Deus: meu Deus, eu não posso sair daqui sem resolver esse problema. Eu não sei você, mas eu já fui colocado numas frias assim. Só te chamo, tu é um homem de Deus, vai, resolve. Aí tu vai lá, não funciona, vai lá, não funciona. Ai, Jesus, vou ser envergonhado. Aí no último suspiro, tá, agora vai ter que ir. Funcionou! Funcionou! Não é que funcionou, cadê o Geazi? Chama a mulher lá para ela ver. Resolvi. Quase não deu. Mas resolvi. Porque eu orei a Deus. E foi o mesmo Deus que deu o filho. E Deus devolveu. E a mesma mulher que para pedir, para que Eliseu fosse, se jogou nos pés dele clamando, ela se jogou nos pés dele agradecendo a esse Deus. Mãe é mãe, só muda de endereço. Não sei você, mas a minha mãe é bem assim. Tem que resolver na hora. Se eu pedir para fazer agora, tem que fazer. E se eu for lá para resolver, vai ser resolvido. E não me vem me dar desculpa que vai acontecer depois ou alguém vai fazer por ti. Não. Ainda mais quando é para os filhos. Não é assim, meu irmão. Sabe por quê? Porque isso é amor. Eliseu era um profeta. Naquela época existia um véu que separava a presença de Deus dos homens. Os profetas eram um canal de Deus para a humanidade. Por quê? Porque o pecado da humanidade não deixava que as pessoas se relacionassem com Deus. A santidade de Deus era impossível de se apresentar ao homem porque senão o consumia. Alguns homens eram escolhidos por Deus para que fossem sacerdotes. E outros eram escolhidos para falar ao povo como profetas. Eliseu era um desses. Mas eu quero te dizer uma coisa, mano. Você está no Ministério Despertar. Você não vai ficar com o texto do Antigo Testamento só na tua vida. Até porque, se eu falar isso aí tudo para você, amanhã vai ter gente batendo lá em casa, pedindo pelo amor de Deus para eu soprar em alguém. Vem pelo amor de Deus aqui em casa, pastor. Eu quero saber qual é a revelação de Deus para a minha vida. Não sei se caso ou se compro uma jumenta daquelas, né? Não sei o que eu faço. Mais do que isso, olha só o que está acontecendo com meu filho. Você lembra que teve umas mães que chegaram em Jesus, né? Bota meu filho aqui, bota meu filho ali. Até a mãe de Jesus tentou tirar uma vantagem. Porque mãe é mãe, faz tudo pelo filho, sim ou não? Até bobagem, não faz? Você sabe que você já cometeu pecados para agradar teu filho. Sim ou não? Você já fez coisas que você não devia para agradar teus filhos. Sim ou não? A própria mãe de Jesus queria que ele fizesse o vinho na hora dela, para agradar os outros e para todo mundo ver que o filho dela era Deus. Mas mãe é um símbolo de alguém que entrega a sua vida, dá a sua vida, luta fervorosamente por aquele filho. Como é que era o nome dessa cidade aí? Como é que era mesmo? Sunem. Sabe o que aconteceu nessa época? Né? Isso passou centenas de anos até chegar em Jesus, essa história. Sabia? E aquele mesmo lugar chamado Sunem mudou de nome e se chamou, depois disso, agora vai dar um pulo bacana na tua Bíblia aí. Abre comigo aí, meu irmão. São as coisas que Deus faz, cara. Onde é que está? Deixa eu passar aqui que eu já descubro. Acho que é Lucas. Deixa eu achar aqui. Meu Deus, nem falei tudo isso ainda. Lucas 7, versículo 11. Olha como uma coisa é louca. Lucas 7, versículo 11. Deus, Marcos, Lucas 7, 11. Aqui. A cidade de Sunem, depois de centenas de anos, veio a se chamar Naim. Você sabia? Não, nem eu, descobri hoje.
Sabe o que aconteceu na cidade de Naim? Você sabe por que charqueadas... Deixa eu ver que hora é. Eu estou sem relógio. Que hora é? 9h20, rapidinho. Você sabe por que charqueadas, o nome de charqueadas é charqueadas? Por causa do charque. Mas que charque? Onde é que tu acha charque aqui? Por que charqueadas é charqueadas? Porque existe uma história de que a princesa Isabel, na verdade essa história é verdadeira, ela passou pela nossa região, chegou a São Jerônimo, atravessou com um barco até a cidade de Triunfo. E quando ela passava pela cidade de Charqueadas, por esse lugar aqui de Charqueadas, ela viu muitos escravos, e ela tinha um problema com escravo, né? Ela não gostava dos escravos? Ela gostava dos escravos. E ela viu os escravos por esse lugar aqui, e eles estendiam o charque nas varas, que se pendurava o charque para secar. E ela se compadeceu dos escravos aqui na nossa região, que talvez tenha sido também dos influenciadores para ela assinar a lei que liberou todos os escravos. Você sabia disso? Por isso Charqueadas é Charqueadas, e desde então é conhecido como lugar das charqueadas. Não sei se é verdade, eu sei que o povo conta. E essa história chegou até nós. Estou te contando hoje, se você não sabia. Mas na cidade de Naim, tinha uma história. Uma história de um povo que morava por ali. E uma certa história de uma certa mulher que tinha uma casa, e na casa tinha um quartinho, e nesse quartinho tinha um profeta. Foi-se chegando até o dia em que Jesus estava entrando nos portões da cidade. Você sabia que não tinha cemitério dentro da cidade? O cemitério era fora da cidade. E quando ele estava entrando nos portões da cidade, sabe o que estava acontecendo? Saindo um velório, um enterro. De quem? Do filho de uma mulher. Leia comigo. Deus é demais. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva. Muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu... Oi, meu amigo. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então ele disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por todo o país e pelas regiões da vizinhança. Primeira coisa, meu irmão. O que eles falaram? Que grande profeta. Que grande profeta Deus enviou para nós. Por quê? Porque eu conheço quem é profeta. E eu sei que os profetas que estiveram aqui, eles levantavam filhos mortos. Eu sei que os profetas que estiveram aqui, eles levantavam. Porém, eles disseram, que grande profeta Deus nos enviou. Porém, eles disseram também o quê? Deus... Fala para mim que eu me esqueci mesmo. Deus veio salvar o seu povo. Mas um grande profeta não é o próprio Deus. Cutuca o irmão que está ao teu lado. Diz para ele assim: irmão, essa é a diferença. Aquela primeira mãe foi lá numa outra cidade, no lombo do jumento, para cobrar de um profeta que Deus tinha dado, porém tinha tirado. O profeta foi lá, primeiro mandou um estagiário que voltou, estou brincando que não é estagiário, é o ajudante dele ali, o servo, né? Mandou, não adiantou, voltou, fez todo aquele negócio, orou a Deus, pediu para o Senhor, e o Senhor atendeu. E ela agradeceu. Essa viúva não tinha mais ninguém. O enterro estava correndo. Jesus olhou para ela e sabia exatamente o que ela estava sentindo.
E Jesus, mesmo que ela não tivesse cobrado nada, pedido nada, ele olhou para a tristeza, para a aflição dela e disse: não chore, mulher. Não chore, porque eu sei o teu sofrimento. Tu não precisa me pedir, porque de graça eu vou até ele. E eu vou tocar nele morto, mesmo que isso seja considerado impuro. E eu vou dizer para ele: levanta-te. Levanta-te. E ele levantou. E toda a aflição, e até mesmo o sustento, aquilo que representaria a vida daquela mulher. Porque Elias e Eliseu tiveram duas experiências também com viúvas. A primeira era aquela que disse: olha, eu tenho só um jarro e os meus devedores, ela era viúva de um profeta, inclusive, os meus devedores, esse é Eliseu, eles estão querendo me levar os meus filhos como escravo para pagar esse sustento. Eliseu disse para ela: o que tu tem? Ela disse: eu tenho só um jarro de óleo. E ele disse: então vai para casa, pede para todos os teus vizinhos um monte de jarros. E quando chegar em casa, fecha a porta, bota teus filhos para dentro, começa a virar esse teu óleo aí, em todos os jarros. E ela encheu aqueles jarros todos, e ela deu para pagar a dívida e para garantir o seu sustento. A viúva que teve um encontro com Elias, ela teve uma circunstância muito parecida. Deus mandou, no início da sua trajetória de Elias, que ele fosse até essa viúva e dissesse para ela: me dê de comer. E ela disse: meu senhor, eu só tenho um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. Vou fazer para mim e para o meu filho um pedacinho de pão, nós vamos comer e vamos morrer, porque nós não temos mais nada. E ele disse: nunca faltará farinha na tua... Tinha botija lá, coisinha, onde ela guardava. E aí o que aconteceu? Só para variar, esse filho morreu. Mas o que Elias foi lá e fez? Foi lá, pegou ele no colo, soprou e fez aquela história que depois copiou o Eliseu. E além de dar o sustento, ele devolveu o filho. Só que Jesus, ele encontrou aquela mulher. Aquela mulher não pediu nada, meu irmão. Eu conheço uma mulher que está aqui hoje, que é um grande exemplo na minha vida, uma grande referência. E ela levou até o caixão 3 filhos. E só Deus e ela sabem o tamanho desse sofrimento. Não sei se você já teve essa experiência, já viveu alguma coisa perto disso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus deu e ela perdeu. Deus levou. Mas essa mulher, ela caminhava naquele enterro com o mesmo sentimento e a sensação das outras 2 viúvas do Antigo Testamento. Agora vou enterrar meu filho e vou morrer. Agora vou enterrar a única fonte da minha alegria, aquele que era o que sucederia, tudo de melhor que eu tinha, que era a vida, aquele que foi talvez o maior motivo de eu estar aqui, porque eu já não tenho nada, o meu filho se foi e acabou, não há mais esperança. E você acha que ela deu sorte? Não. Existia um propósito de Deus para aquele lugar, para que eles vissem que antigamente a história era boa, mas agora a história era muito melhor, porque existia o próprio Deus, que ele não orou em nome de alguém, ele não orou pedindo a Deus, ele por si deu uma ordem e disse: moço, levanta-te. Ele não assoprou ninguém, ele não botou a vara em cima dele, ele não ficou andando de um lado para o outro, ele não se deitou em cima de ninguém. Não existia método, existia poder do Filho de Deus, que era o próprio Deus. Deus está conosco, ele veio salvar o seu povo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Por que eu estou falando tudo isso para você? A mesma palavra do grego que está lá no levanta-te, moço, morto, filho da viúva,
Está aqui, ó. O que está escrito aqui em Efésios 5,14? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Para quem que Paulo está falando isso? Para filho morto? Não, está falando para você. Está falando para você. Está falando para você o seguinte: tua mãe já chorou muito por tua causa, cara. Menina, tua mãe já chorou muito por você. Você já chorou muito por algumas pessoas. Verdade ou mentira? Já chorou ou não chorou? Ah, minha mãe não foi legal, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Existe uma igreja que te ama, que chora por você, que clama por você, que pede para que você levante dentre os mortos, para que você deixe de viver essa vida de religiosidade e venha estar acordado, despertado, vivo novamente. Porque a vida que você perdeu por causa do pecado, ela é nova vida através do Filho de Deus que te chama. Levanta-te. Eu quero te convidar hoje a entender, meu irmão, que aquele que estava morto levantou. Não pode ser tão difícil com você. Não pode ser tão difícil com você. Eu não sei o quanto você ama a sua família. Não sei o quanto a tua família te ama. Mas eu sei que o próprio Cristo te amou a ponto de entregar a vida dele por você. E nós, como igreja de Cristo, como a noiva do Senhor, nós temos a responsabilidade. Olha como isso é louco. A gente tem a responsabilidade de ver o nascimento, o renascimento daqueles que estão mortos. Sabe que esse trecho em Efésios 5, você não precisa abrir, mas ele é falado como uma citação de um texto, porque está escrito, ou porque vocês já conhecem: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas isso não está em nenhum lugar da Bíblia. Os historiadores falam que sabe o que é isso? Sabia que não está em nenhum lugar, mesmo que diga que estava escrito em algum lugar? Sabe o que os historiadores dizem que isso é? Um hino de louvor. Ah, mas isso está tranquilo, que legal. Não, mas sabe quando que era cantado esse hino? No batismo das pessoas. No batismo das pessoas. O que acontece no batismo, meu irmão? Morto que vem à vida. Quero te convidar, meu irmão, a não fazer mais as mães desse mundo chorarem por causa de você, a igreja do Senhor chorarem por causa de você. O Senhor Jesus já te deu uma ordem e Ele é mais poderoso do que qualquer profeta. E você não precisa mais ficar correndo atrás de ninguém, porque Ele já te deu a ordem. Ele te disse: levanta-te. Tu que está dentre os mortos, levanta. Venha entender o que é ser esclarecido por Cristo. Venha entender o que é ter sobre a tua vida a luz de Jesus. Venha entender, fazer sentido aquilo que tu vive dentro da igreja de Cristo. Ele quer que tu levante dentre todas essas pessoas que vivem como mortos vivos nesse mundo, inclusive dentro da igreja, meu irmão. Cutuca o irmão aí. Tem morto dentro da igreja. E não é aquela pessoa que fica assim, com cara de tanto faz. Não! Às vezes é o mais espalhafatoso. Esse está morto, porque não está vivendo a vida que vem de Cristo. E a tua mãe chora. E a igreja chora. E o irmãozinho da igreja chora. E todo mundo fica chorando. Mas Jesus já disse: para de chorar. Para com a palhaçada, já está pronto. Eu já fiz o que precisava fazer. A morte já não tem poder nenhum. Onde está a morte? A tua vitória. Onde que está o teu galardão? Já foi levado cativo o cativeiro. Acabou essa história. O pecado já foi perdoado. Você precisa acreditar. Você precisa aceitar. Você precisa ouvir a ordem de Cristo que te diz: levanta-te. Acorda. Sai da tua zona de conforto, magrão. Tem gente preocupada com você.
Tem gente que colocou a vida por você. O próprio Cristo entregou a vida dele por você. Não há sentido sem você. Não há sentido a vida sem você entender isso. Sem você acordar para essa vida, que é a vida que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu tenho certeza que Deus veio salvar o seu povo. Porque esse aí, a viúva não precisou fazer nada. Ela não deu nem um quartinho para ele. Mas ele foi lá e sabia o que ela queria e fez o que ela precisava. Jesus é assim com você. Você não pediu nada e ele já fez o que você precisava. Você não teve que fazer sacrifício nenhum. Você não teve que chamar Senhor, Senhor. Não. Ele já fez. Você tem filho? Quem é que tem filho aqui? Levanta a mão. Pode ser os pais também, porque também faz parte, pai. Tem dia dos pais lá que vão falar do pai. Já está sentindo assim, só a mãe, brincadeira. Não. Tem filho. Você teve uma participação nisso. Teve. Para nascer. Mas depois que ele estava aí dentro da barriga, mamãe, o que você fez? Só comeu e foi lá fazer a... Como é que é? Coisa do postinho lá? O pré-natal. Você só fez isso aí. Como é que faz para nascer o pé, por exemplo? Para o pezinho sair ali. Como é que você fez? Como é que tu fez para nascer o pezinho da Carol ali? Como é que foi? Não sabe. Não fez nada. Comeu bastante feijão, né? Dava aquela azia. A gente não faz nada, porque Deus já fez o que precisava ser feito. A vida, ela é por um milagre de Deus. E você vive isso se você quiser. Ou você faz de conta que nada está acontecendo e que a vida é assim mesmo e vamos andando e eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, daí eu vou tocando a minha vida. Irmão, Deus tem um motivo para ter feito tudo como é. Deus tem um motivo para ter feito o filho nascer da mãe e não do pai. Ah, parece engraçado, mas por quê? Por que é engraçado? Por que não podia ser diferente? Por quê? Eu não sei, cara, mas Deus quis que fosse assim. E fez da mulher essa pessoa que ela é. Porque eu vou te falar, alguém para ser mãe, para cuidar do marido, e para cuidar da casa, e ainda trabalhar, e ainda estudar, olha, só Deus para fazer você. Só Deus para fazer você. E como aquele que faz a primeira coisa, depois na próxima já faz muito melhor, assim ele fez das mães. Mas nenhuma mãe é maior do que o amor de Deus por nós. Porque até uma mãe pode deixar de amar o filho, mas Deus não se esquece da gente. E Ele mandou o seu filho para nos mostrar, nos chamar para uma nova vida e nos dar a luz novamente. A igreja está aqui para te gerar, para te cuidar, para te ensinar os primeiros passos. Mas nós somos parte de Cristo. Amém? Quero te convidar hoje a sair dessa zona de conforto. Aprender com Cristo como viver essa nova vida. Renascer. Ser gerado por Cristo. Assim como um dia Deus te fez na barriga da tua mãe. Amém? Fica de pé no teu lugar então.